el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Ponga atención por favor, aquí Ezequiel, que su nombre significa el Señor es mi fortaleza. Este hombre, que era un profeta muy conocido de la Biblia, tiene un libro, varios capítulos aquí. Este hombre, a través de una visión, fue llevado por Dios a través de su mano a un valle lleno de ¿qué? De huesos. Ponga mucha atención por favor, la mano de Dios es poderosa. La mano de Dios es ¿qué? Poderosa. La mano de Dios estaba sobre él. E a mão de Deus também vai estar sobre você a partir de hoje. Foi com mano poderosa, com mano dura, com mano fuerte que Deus sacou o povo de Egipto. É a mão de Deus, vem da mão de Deus, segundo a Bíblia Eclesiastés, a bendição, a prosperidade, ele poder desfrutar, vem da mão de Deus. Você tem que deixar de estar dependendo da mão de outras pessoas, ou dependendo de que alguém lhe eche a mão. Todo o que você tem em sua mão, você tem o risco de perder. Pero todo o que você põe em mão de Deus, você lo tem guardado, seguro. Amém, gente? Aprenda uma coisa que eu vou dizer. Você tem que deixar a ver estas coisas que são hasta infantiles de fé, de pensar que o que você quer está em mãos do diabo. O que você quer vai vir da mão de Deus. O diabo já está atado, repreendido. O que você quer vai vir da mão de Deus. Todo o que você quer está em mãos de quem? Está em mãos de Deus. Então, a mão de Deus vino sobre Ezequiel e lo llenou de poder e lo levou a um valle. E aqui me encanta esta parte porque a Bíblia diz que Ezequiel foi levado por Deus a um valle. Nadie quer estar no valle, excepto a colônia del valle, não? Pero en el valle de Charco nadie quer. Ou seja, nadie quer ser levado a um valle. Que é o símbolo de valle? Que significa valle na Bíblia? É deserto, é soledade, é dificuldade. Então ele estava aí no valle. E quando você passa por um valle de sombra de muerte, então você não quer estar nessa situação. Há situações que você vai a um valle, a uma dificuldade, você passa por problemas que foi a mão de pessoas que lhe puseram aí. Ou às vezes foi você com suas malas eleições. Às vezes é o diabo também, mas às vezes é Deus. E quando Deus lhe leva a alguém a um valle, é para ensinar-lhe algo, não para destruí-lo. Amém? Cuidado que nem sempre toda vitória vem de Deus. Quem lhe levou Jesus ao alto del monte foi o diabo. O Espírito lo levou ao deserto. Então, a mão de Deus vino sobre ele e lo levou em um lugar que muita gente não quer ir. E a mão de Deus, quando está sobre uma pessoa, e esta pessoa se somete e lhe permite a Deus guiá-la, então esta pessoa, ele é guiada por Deus e ele cresce, ele prospera. Ele promete que a vez a mão de Deus vem sobre você e Deus lhe quer levar a um lado e você quer ir a outro. Deus lhe quer fazer perdonar e você não quer perdonar. A mão de Deus vem para proteger-lhe e você lhe aleja. Quem me está compreendendo, gente? Então a mão de Deus vino sobre ele e lo colocou em el valle. E aí disse aqui que um valle que estava lleno de huesos. O texto não sugere a ideia de um cemitério, sino mais bem la de um campo de batalha, sobre el que havia quedado tendido los cadáveres de los caídos en el combate. Então, qual era a visão de Ezequiel? Qual era a visão de Ezequiel? Que era o que Ezequiel estava vendo? Ele estava vendo várias pessoas que em algum combate haviam sido ¿qué? Derrotadas. Um cenário de guerra horrível. Pessoas que foram muertas em um combate. Era essa a visão que tinha Ezequiel. Versículo 2 diz: El Señor me hizo, mira, el Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente ¿qué? ¿Sabe por qué hay este detalle de que estaban completamente secos? Porque era para mostrar que não havia em eles nem um pouco de vida. Não havia carne. Não havia, assim, ante ojos humanos, era impossível de que se ressuscitara. Estavam completamente secos, mostrando que era algo que já hacía ¿qué? Muito tempo. Ou seja, para que você entenda, Deus agarrou al profeta Ezequiel, lo puso en el valle e lhe mostrou vários huesos secos de um combate que deveria haver passado o quê? Muitos anos. Muitos anos. Então estamos falando aqui de uma situação, de um cenário bonito ou feio? De bendição ou de destruição? E de que hacía já muito tempo que estava assim. E isso lhe estou falando para quizás mostrarle a você como está sua vida. Quizás sua vida é este valle que já está seco. Já há muito tempo que você não prospera. É desde há muito tempo que você não é feliz. É desde há muito tempo que você não logra progressar. Já se secou, não há carne, não há esperança, não há maneira de que você veja uma salida.
Aí dice aquele versículo 3. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces yo le pregunto, ¿tú crees? Él dijo, tú lo sabes. Aprenda eso. La última palabra la tiene Dios. La última palavra não tem juez, não tem abogado, não tem governo, não tem pastor. La última palavra la tiene Dios, não tem doutores, la tiene Dios. Quem decide, quem dá a última palavra, quem determina como vão ser as coisas, é Deus. Tu lo sabes, porque Ele é a fuente de sabedoria. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você não sabe. Para Ele não é nada complicado, não é nada difícil. Para Deus não é nada impossível. A Bíblia diz já no livro de Lucas, de Marcos, de Mateus, de Juan, que para aquele que crê, Jesus dijo, todo é possível. Ele sabe todo, Ele pode todo. Versículo 4, que dice, entonces el Señor me dijo ¿qué? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, que oigan la palabra del Señor. Entonces ele estava vendo aquele cenário, uma situação horrível, que não temos nem ideia de como sea, vários huesos secos, pessoas que haviam muerto há muito tempo, e Deus lhe disse, profetiza. Profetizar significa proclamar, pregonar, clamar. Profetizar significa anunciar, declarar. Profetizar não é falar do futuro. Não, profetizar é determinar. E não determinar qualquer coisa. Profetizar aqui significa di la palavra que eu pus em tu boca. Las palavras que eu te di. Habla estas palavras. Então Ezequiel le habló aqui a los huesos secos, muertos, e ele que foi o que dijo, oigan la palavra del Senhor, porque a palavra de Deus é poderosa. Hasta los huesos secos oyen a palavra de Deus, e às vezes você outro hueso seco não ouve, ou não é verdade? Não, há gente que não escuta a palavra de Deus, não lhe hace caso, ou não é verdade? Pero los huesos secos, que hicieron? Oyeron. Você pode ver, los vientos e el mar le escuchó a Jesus quando ele calmou as olas. La higuera le escuchó a Jesús. La naturaleza le escucha a Dios. Y a veces el ser humano no le oye. La naturaleza, los animales sí le oyen. El ser humano a veces no le oye. Ese es el problema de mucha gente. Y él dice, oiga la palabra de Dios. Gente, cuando usted aprende a confesar la palabra de Dios, cuando usted aprende a profetizar, ¿qué es profetizar? Declarar la palabra de Dios. Dios le pone en su boca palabras. Un ejemplo mayor es el que está en nosotros de que el que está en el mundo. Que mientras hay vida hay esperanza. La Biblia dice, yo soy el Señor que te sana. Amén, gente. Cree en el Señor Jesús, será salvo tú y tu casa. Dios levanta al pobre del polvo para hacerlo sentarse con los nobres. Yo iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos, y abriré las puertas de bronce y quebrantaré los cerrojos de hierro. Y nadie podrá hacerte frente en ningún día de tu vida. Amém. Não temas porque sou contigo. Não te espantes porque sou tu Deus. Quando você aprende a profetizar, a falar a palavra de Deus, as demais coisas escutam, os problemas escutam, o ambiente escuta, os lugares escutam. O mundo espiritual tem ouvidos. E quando você profetizar é diferente de orar. Orar é você pedir, profetizar é determinar. É dizer o que vai suceder basado na palavra de Deus. Então eu lhe digo a você, essa semana as portas se vão abrir. Porque Jesus dijo a aquela mulher, aquela niña que tinha seus ouvidos tapados, Jesus dijo, Efatá, Efatá. Ou seja, e se ele abriu, e se desatou, então quando você abra a palavra de Deus, as coisas acontecem. É uma ordem no mundo espiritual. Você dá a ordem no mundo espiritual e ela se materializa neste mundo terrenal. Não vá, não. Versículo 5. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice. ¿Qué es lo que Dios les dice? Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy ¿qué? Mira como Deus disse, ustedes van a saber que eu sou Deus, não são por las prédicas. Ustedes van a saber que eu sou Deus, não porque um profeta aí chegou. Ustedes van a saber que eu sou Deus por lo que eu vou fazer na vida de ustedes. Por las coisas que vão acontecer, ustedes van a saber, eu sou Deus. Eu sou poderoso e para mim não é nada impossível e para mim não é nada difícil. Ustedes sabrán que eu sou Deus. Estos huesos que están secos van a crecer piel, tendones, carne en ellos. O sea, la vida que está desordenada, la vida que está hecha a pedazos, la vida que está destrozada, yo la voy a ordenar. Yo voy a ordenar su economía, su vida, su familia, todo su ser. Usted desde dentro hacia afuera, yo le voy a reconstruir. Usted va a volver a vivir. Ponga atención, por favor. Já está terminando. Versículo
7. Yo profeticé, tal y como se me ordenó. Aprenda eso que le voy a decir. Dios trabaja en alianza, en sociedad con el ser humano. Dios trabaja conjunto de nosotros. Nosotros cooperamos con Dios. Dios no necesita de nadie, Él puede hacer todo lo que quiere solo. Pero a Él le gusta trabajar junto de nosotros. Usted puede ver, semana pasada les dije de Ana. Para que Dios se acordara de Ana y le bendijera, no tuvo que tener relaciones sexuales con su pareja. Para que el mar se abriera, Moisés tuvo que alzar el cayado. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo que marche. O sea, usted no tiene que esperar las condiciones perfectas para después hacer las cosas. Primero usted tiene que hacer las cosas aún no teniendo las condiciones perfectas. Yo le voy a decir una frase, espero que usted guarde. No deje y no permita que las cosas que usted no puede impida usted de hacer las cosas que usted puede. ¿No entendieron? No espere las condiciones, no espere tener las condiciones, no espere las fechas perfectas, no espere el día perfecto. Haga todo lo que usted puede, con lo que usted sabe, con lo que usted tiene, con lo que usted puede. Amén, gente. No espere assim, no, pastor, cuando yo tenga eso, yo haré eso. No, haga ahora. Ya veo como si fuera. Dios solo envió la lluvia después que Noé construyó el arca. Construya su arca. Prepara la condición, la situación para que Dios obre el milagro. Amén, gente. Entonces Dios trabaja en conjunto, junto del ser humano, del hombre. Usted hace su parte. Si usted le obedece a Dios, Él dijo que profetizó tal y como se le ordenó. Y Dios le está ordenando hoy, profetiza. Habla mis palabras. Habla la situación. Usted mira la situación, usted mira su vida, es un valle de huesos secos. Ante ojos humanos es imposible que eso cambie. Pero yo le digo a usted, va a cambiar. Diga, va a cambiar. Diga, va a cambiar. Su vida va a cambiar. Diga, mi vida va a cambiar. Aí usted llega allá a su casa, usted ve, ay pastor, pero mira mi pareja, mira mi marido, mira cómo está mi situación, mira aquí el diagnóstico del doctor, mira aquí el buró de crédito. No se fije en lo que usted está viendo hoy, profetiza. Esta realidad va a cambiar. Dios va a hacer de esos huesos secos. Dice la Biblia que Ele profetizó y los huesos se juntaron, creció carnes, tendones, nervios, todo se juntó, se organizó. Ahí Él dijo, Señor, pero les falta espíritu. Y Dios le dijo, ahora profetiza que venga el espíritu. De los 4 rincones de la tierra, que venga el espíritu. Y Él dijo, Espíritu de Dios, venga ahora. Y el espíritu vino y entró en ellos. Y aquellos huesos que eran secos se volvieron, se convirtieron en ¿qué? En un gran ejército. Cuando entró el Espíritu de Dios, aquellos huesos que estaban muertos y secos se volvieron ¿en qué? En el ejército. Mire usted, cuando Dios entra en una persona, cuando alguien de verdad tiene un pacto con Dios, no anda jorobado, no anda cabizbajo, no anda triste, no anda con cara de borrego viudo, de bulldog, no anda una persona victimista, ¿sí me doy a entender? Una persona cuando tiene el Espíritu de Dios, la cabeza está en alto, no de soberbia, sino porque Dios está con ellos. Amém, gente. La Biblia dice que Elías estaba allá con su Eliseo, creo, Eliseo con su siervo estaba allá. Y él estaba desesperado, Señor, profeta, mira, estamos cercados. Y Eliseo dijo así, Señor, abre los ojos de este muchacho, porque más son los que están con nosotros de los que están con ellos. Amén. Jesús cuando vio a la niña que estaba allá dormida, Él dijo, ella no está muerta, está durmiendo. No, Señor, ya murió, está durmiendo. Y allá estaba Lázaro muerto dentro de un sepulcro. Y vino su hermana diciendo, Señor, ¿por qué tardaste? Él dice, María, yo ya te dije, si crees verá la gloria de Dios. Lázaro no está muerto, él duerme. Lázaro, ven afuera. Amén, gente. Profetiza la palabra de Dios. Ah, pastor, pero yo recibí una mala noticia. Entonces usted va a contrarrestar profetizando. Profetizando. Como hoy una persona me buscó y dijo así, ay pastor, ore por mí porque una puerta se me cerró, me corrieron de mi trabajo. Entonces esta puerta se cerró, Dios me va a abrir otra. Yo profetizo que una puerta más grande se va a abrir. Amén, gente. Ay pastor, mi pareja me dejó, ¿qué hago? Mejor que ahora me caso con otra mejor. ¿O no es verdad? Y voy a encontrar otra persona mejor. Si esa no me quiere, Dios me va a dar otra mejor. ¿O no es verdad? No, usted no cree, usted quiere esa misma, ¿no? Hay quienes les gusta sufrir, ¿no? Hay quienes les gusta sufrir. Profetizar, gente, profetizar no es decir lo que yo quiero, es decir lo que Dios dijo por mi boca. Por mi boca. Entonces yo llego allá a mi casa y yo veo que mi familia está dividida, destruida, pero yo llego a mi casa y determino, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Aí, pastor, eu encontrei uma brujeria, pastor, que hago? Vai. Não, você encontrou uma brujeria, que é o que diz a palavra de Deus: aquele que habita o abrigo do Altíssimo morará bajo a sombra do Onipotente. Plaga nenhuma chegará, le tocará. 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti não chegará.
Esse é profetizar. Então, quando você vem aqui, ai pastor, eu tenho aqui uma enfermidade, que hago? Você profetiza a palavra de Deus, aquele que criou o corpo humano. Eu profetizo: enfermidade, sécate, sal de mi cuerpo. Amém, gente? Eu profetizo aqui, ahora pastor, eu estou triste, estou deprimido, estou angustiado, estou desanimado, a mim não me pagaram, isso me passou de malo. Profetiza, habla a palavra de Deus, confiesa a palavra de Deus. Dile a esses huesos secos que se muevam. Essa situação, esta realidade vai cambiar. Profetiza, aprenda a profetizar, aprenda a falar a palavra de Deus. Não é falar do futuro, não, é falar do presente, com autoridade. Não é chegar delante de Deus: Senhorzito, por favorzito. Não, não, eu profetizo. Assim está escrito, e o que está escrito vai acontecer. Os céus e a terra passarão, pero tus palavras não passarão sem que se cumpra. A palavra de Deus se vai cumprir. Amém, gente? E todos aqueles que me avergonçaram, todos aqueles que me humillaram, eu vou a mostrar-lhes quão grande é meu Deus. Amém, gente? Então, esta é a fé, é profetizar. E termina dizendo Deus: eu vou abrir vuestras sepulturas, eu vou abrir vuestros sepulcros, vuestras tumbas, eu vou hacer salir de ellos, e ustedes sabrán que eu sou Deus.